pessoal, meu nome é Luciana. Nós vamos dar prosseguimento então à disciplina Células e Tecidos, iniciando agora um estudo sobre o núcleo celular. Em aulas anteriores, vocês já viram que as biomembranas definem não apenas o limite de uma célula, mas também definem vários compartimentos intracelulares, dentre eles o importante compartimento que é o núcleo celular. Já nessa imagem, nós percebemos que não existe apenas uma biomembrana delimitando o núcleo, mas sim duas. E essa estrutura, então, composta por duas biomembranas que compartimentaliza, a estrutura que compartimentaliza o núcleo, é que nós chamamos de envoltório nuclear. A membrana que está em contato com o interior do núcleo, aquela membrana que está em íntima associação com a cromatina do interior do núcleo, é chamada de membrana interna. Já a membrana que tem associação com o citosol é chamada de membrana externa. Em alguns pontos do envoltório nuclear, a membrana interna se associa com a membrana externa, formando regiões de poro, regiões de íntima comunicação do citosol com o interior do núcleo. Nós vemos aqui um poro, outro aqui e vários outros nesse esquema do nosso slide. Na imagem aqui à direita, uma imagem feita ao microscópio eletrônico, nós percebemos nitidamente então a membrana externa em contato com o citosol e a membrana interna do envoltório nuclear em íntima associação com a cromatina, especialmente com essa cromatina mais compactada da periferia aqui do núcleo. Nós percebemos também um espaço entre essas duas membranas, que é justamente chamado de espaço intermembrana ou espaço perinuclear, que nós vemos aqui também nesse esquema. Se nós fizermos um zoom dessa imagem, nós vamos perceber que entre a membrana interna e essa massa de cromatina que está no interior do núcleo, existe uma região aqui delimitada, uma estrutura delimitada, diferenciada, que é na verdade chamada de lâmina nuclear, que aqui nesse nosso esquema está sendo visualizada em verde. Aqui a gente não percebe muito bem, mas no próximo slide a gente nota perfeitamente que essa lâmina nuclear é, na verdade, uma rede formada por vários filamentos entrelaçados. Essa imagem foi feita por fratura do núcleo e depois essa fratura do envoltório nuclear foi observada ao microscópio eletrônico, de tal maneira que essa imagem a gente poderia entender que nós estaríamos enxergando-a de dentro do núcleo, olhando para fora do núcleo, né, de dentro do núcleo, olhando a lâmina nuclear. Então, numa porção aqui de trás, a gente teria a membrana interna e essa rede, essa malha de filamentos que nós enxergamos aqui, seria justamente o que a gente chama de lâmina nuclear. Cada filamento desse é, na verdade, um filamento proteico, é um filamento composto por vários monômeros de proteínas chamadas de laminas, e esses filamentos, então, na verdade, formam espessas fibras, né, com uma organização mais ou menos parecida com essa que está aqui em nosso esquema. Enquanto a membrana interna está, então, intimamente associada à lâmina nuclear, a membrana externa do envoltório nuclear, que é essa aqui, tem continuidade com a membrana do retículo endoplasmático. Aqui em nosso esquema, então, a membrana externa tem continuidade com a membrana do retículo endoplasmático. Nessa outra imagem, também de microscopia eletrônica, nós percebemos nitidamente, então, a membrana interna aqui, em associação com o interior do núcleo, a membrana externa, associada a vários ribossomos, em continuidade com a membrana do retículo endoplasmático. Aproveitando ainda essa imagem de microscopia eletrônica, nós percebemos nitidamente aqui a região de um poro, né? Nós notamos, então, que a membrana interna aqui está associada à membrana externa, a membrana interna se associa com a membrana externa, formando aqui uma região de poro. Nessa outra imagem também de microscopia eletrônica, nós percebemos a região de 3 poros, né? E aí fica nítido que realmente nessas regiões de poro ocorre intensa passagem, intenso transporte de material do núcleo para o citosol, do citosol para o núcleo. Nós percebemos isso nitidamente porque aqui nessa região mesmo, né, dos complexos aqui de poro, nós não temos aquela massa de cromatina mais compactada fechando essa região. Então, realmente isso indica para a gente que deve estar tendo muita comunicação, muito transporte de material por essas regiões. Na verdade, cada estrutura dessa, cada poro desse é uma estrutura bastante complexa, são estruturas
formadas por milhares de proteínas chamadas de nucleoporinas. Essas proteínas estão dispostas respeitando uma certa simetria, uma simetria octagonal, que nós percebemos aqui no esquema, né? Várias dessas nucleoporinas têm a função de ancorar o complexo de poro nas membranas do envoltório nuclear, são essas proteínas que estão aqui em verde. Outras nucleoporinas já têm um posicionamento mais externo aí no complexo de poro, formando esse arcabouço que está aqui em vermelho. Algumas outras nucleoporinas formam fibrilas que se projetam do complexo de poro em direção ao citosol, são as fibrilas citosólicas. Outras fibrilas se projetam para o interior do núcleo, formando algo que lembra um cesto de basquete, que nós vemos aqui também nessa imagem de microscopia eletrônica. Algumas outras nucleoporinas formam um canal central do complexo de poro, são essas nucleoporinas que estão aqui em amarelo. Esse canal vai permitir a livre passagem, o livre acesso aí a moléculas bastante pequenas que tenham massa igual ou menor a 60 kilodaltons. Para vocês terem uma ideia, uma molécula de água tem 18 daltons. Então, a água consegue passar livremente por esse canal do complexo de poro, ela então entra e sai do núcleo sem nenhum problema. Várias outras moléculas também conseguem passar, que são moléculas pequenas, conseguem fazer esse transporte sem problema através do complexo de poro. Já várias outras têm o transporte mais dificultado, né? Várias proteínas, por exemplo, têm mais do que 60 kilodaltons. E essas proteínas, então, não vão conseguir passar livremente por esse canal central do complexo de poro. Mas nós sabemos que várias dessas proteínas têm papel essencial no interior do núcleo. São proteínas, por exemplo, que participam da transcrição, né, de eventos de transcrição, eventos de replicação celular, replicação do DNA. Então, elas devem, depois de produzidas no citosol, entrar para o interior do núcleo. Como que elas fazem, então, para atravessar esse complexo de poro? Essas proteínas geralmente apresentam sinais específicos de localização nuclear. Tem sequências específicas, então, de aminoácidos, que são chamadas de sequências NLS, que na verdade significam sequências de localização nuclear. Que sequências são essas? São sequências específicas de aminoácidos, essa sequência que está listada aqui embaixo. Essa sequência é composta por diferentes aminoácidos, dentre eles vários aminoácidos básicos, que são essenciais, então, para a formação desse sinal de localização no interior do núcleo. Essas proteínas, então, que apresentam NLS, elas são reconhecidas por receptores chamados de importinas. Esses receptores, então, reconhecem a proteína com NLS, formando um complexo que, por sua vez, é reconhecido pelas nucleoporinas do complexo de poro. Esse complexo, então, acaba migrando para o interior do núcleo. Assim que esse composto chegou no interior do núcleo, a importina se associa a uma molécula de RAN-GTP, e aí, então, assim que acontece essa ligação, a importina libera a proteína com NLS no interior do núcleo, e assim essa proteína é entregue para o interior do núcleo. A importina carregada de RAN-GTP agora se associa novamente ao complexo de poro e é exportada de volta para o citosol. No citosol, acontece a hidrólise do GTP dessa RAN, e ela se transforma, então, em RAN-GDP, e nesse momento, então, a importina libera esse RAN-GTP para o meio e ela fica livre para retomar, né, e fazer um novo round aí de transporte de proteínas para o interior do núcleo. Muito bem. Algumas proteínas, então, entram dessa maneira para o interior do núcleo. Será que alguma proteína tem que sair do núcleo? Depois que ela entrou, ela tem que sair do núcleo? Sim, várias proteínas também fazem esse transporte de dentro do núcleo para fora do núcleo. Muitas delas, inclusive, fazem isso carregando junto com elas moléculas de RNA, por exemplo, moléculas de RNA transportador. Que proteínas são essas? O que faz com que essas proteínas sejam transportadas para o citosol? Essas proteínas também vão apresentar sequências sinais, sequências de aminoácidos específicos que sinalizam que elas têm que ser transportadas agora para fora do núcleo. Essa sequência sinal é chamada agora de NES, ou sequência de exportação nuclear. Essa sequência sinalizadora tem, na verdade, essa sequência de aminoácidos. Esses aminoácidos em verde são aminoácidos hidrofóbicos, bastante importantes para a constituição desse sinal de exportação. Vamos ver, então, como que acontece agora com essa proteína. Essa proteína estaria agora dentro do núcleo, mostrando o seu sinal de localização para a exportação para o citosol. Essa proteína é reconhecida
por esportinas agora. Essa esportina se associa também a RAN-GTP e transporta todo esse complexo para fora do núcleo. Então, essa proteína, dessa maneira, acaba chegando no citosol. Assim que esse complexo chega no citosol, acontece novamente aí a hidrólise do GTP e aí a liberação do complexo RAN-GDP e, com isso, a proteína é entregue no citosol. Muito bem, então dessa maneira a gente percebe que existe uma comunicação controlada entre o núcleo e o citoplasma, mas a gente sabe também que nem tudo consegue atravessar, né, por sistemas equivalentes aí de um lugar para o outro. Algumas moléculas ficam restritas no citosol, outras ficam restritas no núcleo. E é isso que faz a grande diferença entre os dois compartimentos. Um conjunto de moléculas que fica restrito ao núcleo, que fica confinado no núcleo, é o conjunto das moléculas de DNA. Os DNAs, então, nucleares não conseguem atravessar os complexos de poro. Nós sabemos que as moléculas de DNA que estão no interior dos núcleos eucariotos, elas são moléculas de DNA fita dupla e lineares, né? São moléculas fitas duplas e lineares, como essas que estão aqui no nosso esquema. Nesse segmento, a gente percebe, então, uma fita de DNA aqui, a sua fita complementar aqui à esquerda, e nós sabemos que essas fitas apresentam uma torção, de tal maneira que elas formam, então, uma dupla hélice, que nós notamos melhor nessa parte aqui do nosso slide. As moléculas que são encontradas no núcleo de um genoma humano, né, no núcleo de uma célula diploide humana, são, na verdade, em número de 46, ou seja, no núcleo de uma célula diploide humana nós encontramos 46 moléculas de DNA, e esse conjunto de 46 moléculas de DNA é o que compõe, na verdade, o que chamamos de genoma humano. Para vocês terem uma ideia, essas moléculas são bastante grandes. Nesse nosso slide aqui, esse segmento que está aqui representado, apresenta apenas 4 pares de bases. Aqui nós temos a representação de cerca de 15 pares de bases. A menor molécula de DNA encontrada numa célula eucariota humana, ela tem aproximadamente 47 milhões de pares de bases. Então aí a gente percebe que esse genoma humano é, na verdade, composto por uma série muito grande, né, de moléculas aí, com essa composição que nós apresentamos aqui. Então é óbvio que essas moléculas, elas não vão estar dispersas no núcleo aleatoriamente, elas não podem estar ali simplesmente entregues ao núcleo. Na verdade, elas estão altamente compactadas com o auxílio de 2 conjuntos de proteínas, proteínas histônicas e proteínas não histônicas, formando o que nós chamamos de cromatina, né? Então essas proteínas vão auxiliar a compactação do DNA, especialmente essa classe de proteínas aqui, que é a classe das proteínas histônicas. O que são histonas, né? São proteínas ricas em aminoácidos básicos. A gente consegue identificar 5 diferentes classes de histonas: histona H1, H2A, H2B, H3 e H4. Essas 4 são mais parecidas entre si, elas apresentam numa região que se dobra várias regiões de alfa-hélice e longas cadeias lineares N-terminais. Mas como que as histonas conseguem interagir com o DNA? Como que acontece a compactação do DNA? A unidade básica de compactação do DNA é o que a gente chama de core nucleossômico. Como que é constituído um core nucleossômico? O core nucleossômico apresenta um octâmero de histonas, que é esse que nós vemos no centro desse slide. Esse octâmero é formado por 2 histonas H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4, que estão aqui, né? Aqui nós vemos aquelas caudas N-terminais projetadas. E dando volta nesse octâmero de histonas, nós temos 1 volta e 3/4 de uma molécula de DNA, ou seja, 147 pares de bases de DNA conseguem dar 1 volta e 3/4 de volta em torno desse octâmero de histonas. Então, nós temos aqui em rosa aquela molécula que nós estávamos esquematizando no slide anterior, que tem aqui 2 nanômetros de espessura. Muito bem. Se a gente nota que aqui existem 147 pares de bases, e se nós lembrarmos que qualquer fita de DNA numa célula eucariota vai ter muito mais do que 147 pares de bases, é claro que a gente vai perceber que ao longo de uma fita de DNA, de uma fita dupla de DNA, nós vamos encontrar inúmeros cores nucleossômicos como esses adjacentes, numa estrutura, então, parecida com essa que está aqui em nosso esquema, que pode ser, inclusive, observada em alguns procedimentos específicos ao microscópio eletrônico, como esse que a gente está vendo aqui.
né? Essa estrutura ela tem 10 a 11 nanômetros de espessura, por isso ela é chamada de fibra de 10 nanômetros. Entre os nucleossomos, então, adjacentes, nós temos um DNA linker, ou um DNA ligador, ou um DNA ligante, que tem até 80 pares de bases, e o conjunto formado pelo core nucleossômico mais o DNA ligante, nós chamamos de nucleossomo. Embora em algumas regiões da cromatina nós encontremos fibras de 11 nanômetros, de 10 nanômetros, em várias outras regiões, na verdade, acontece a associação desses cores nucleossomos, desses nucleossomos adjacentes, né? E o que faz com que esses nucleossomos adjacentes acabem, então, interagindo e formando fibras um pouco mais espessas? Duas forças diferentes. A primeira delas é a interação entre aquelas caudas N-terminais de estonas de cores nucleossômicos adjacentes, como a gente está vendo aqui. E outra importante força é, na verdade, promovida pela associação da estona H1. Essa estona H1 se interpõe entre cores nucleossômicos adjacentes, formando, então, estruturas mais espessas, como essa que nós estamos vendo aqui nesse slide, que é uma estrutura chamada de fibra de 30 nanômetros ou solenoide. Em algumas outras regiões ainda do núcleo da cromatina, nós percebemos uma associação formando uma organização ainda mais complexa dessa cromatina. E nós imaginamos que o que pode acontecer nessas regiões é justamente a formação de alças desses solenoides. Então, os solenoides acabam se associando, né, formando alças como essas aqui, e essa associação acaba sendo promovida por proteínas não histônicas como essas que estão aqui no nosso esquema. Essas regiões, então, que têm um nível de organização mais complexo, como esse que nós estamos olhando aqui, poderiam ser aquelas regiões de cromatina mais compactada que nós chamamos de regiões de heterocromatina. Mas além de eucromatina e de heterocromatina, nós sabemos que o núcleo apresenta também várias moléculas de RNA e várias outras proteínas não histônicas também fazendo parte aí da fisiologia do núcleo. E nós percebemos também facilmente em vários preparados histológicos que uma região bastante saliente, né, acaba chamando a atenção. Essa região aqui é a região que nós chamamos de nucleolo. Mas o que é o nucleolo? Do que é composto o nucleolo? Por que ele fica tão evidente em alguns preparados, na maioria dos preparados histológicos? A resposta para essa questão surgiu principalmente depois de uma série de estudos em que alguns pesquisadores conseguiram observar o nucleolo depois de promoverem um choque osmótico na célula para espalhar, então, o material que estava dentro daquele nucleolo. E eles perceberam que havia uma repetição, então, de uma estrutura que lembrava pinheiro de Natal, né? Uma estrutura, então, que se repete várias vezes num filamento que estava lá dentro do nucleolo. Mas que estrutura é essa? Se nós pegarmos agora dois desses pinheirinhos, né, e fizermos um zoom, nós vamos perceber essa imagem aqui. E do que ela se trata? Na verdade, o pessoal conseguiu perceber que cada pinheiro desse era um gene em transcrição, um gene em processo de transcrição. Então, nesse caso aqui, nós temos dois segmentos genes, são duas cópias do mesmo gene e eles estão transcrevendo moléculas de RNA, de tal maneira que esse eixo central dessa molécula seria moléculas de DNA, daqui até aqui nós teríamos uma região transcritora, daqui até aqui a segunda região transcritora desse nosso slide. E essas fibrilas que estão partindo desse eixo central são, na verdade, moléculas de RNA que estão sendo transcritas. Que tipo de RNA é esse? É RNA ribossomal 45S. Nós percebemos também nessa estrutura vários materiais, vários corpúsculos eletrondensos associados à região aqui do DNA. Cada corpúsculo desse é, na verdade, um complexo enzimático que carrega uma RNA polimerase 1, que está fazendo a transcrição, então, desse gene, originando as fibrilas aqui de RNA ribossomal. Então, aqui nós teríamos uma fibrila no início da sua transcrição e aqui já ao final de sua transcrição. E nós sabemos, então, que não dois genes apenas, mas dezenas de cópias desse gene estão presentes lá naquele nucleolo que estava em estudo. De tal maneira, então, que aquela região composta pelas dezenas de repetições desses genes que transcrevem RNA ribossomal 45S vai receber um nome, porque é uma região bastante importante para a gente. Essa região é chamada de NOR ou ROM, e ela é, na verdade, a região organizadora de nucleolo. Nós sabemos também que assim que essas moléculas de RNA ribossômico estão sendo transcritas, elas já estão também sendo processadas.
E o que é esse processamento do RNA ribossomal? Na verdade, essas fibrilas não ficam soltas assim, né? A gente vê assim porque isso sofreu um choque osmótico, na verdade elas estão bem mais próximas desse centro aqui e estão associadas com várias proteínas, né? Que estão fazendo o processamento dessas moléculas de RNA ribossômico. Esse processamento envolve 3 etapas principais. A primeira delas é uma modificação de nucleotídeos. Que modificações são essas? Diversas modificações acontecem. A principal delas seria a metilação, que acontece em resíduos de pentose. Metilação são esses triângulos roxinhos que nós estamos vendo aqui. A formação de pseuduridinas também é outro tipo de modificação bastante frequente nessa molécula de RNA ribossômico. E essas marcações orientam a célula a sofrer um processo de clivagem, que vai resultar na degradação desses segmentos aqui em cinza, liberando 3 moléculas de RNA ribossômico ao final do processo. Um terceiro evento que acontece concomitantemente com esses 2 que eu citei anteriormente é a associação dessas moléculas de RNA ao longo de todo esse processo com proteínas específicas, proteínas ribossômicas que estão aqui nesse slide em branquinho, né? E nós percebemos então que ao final do processo nós vamos formar, ao final do processamento dos RNAs ribossomais 45S, uma molécula de RNA ribossomal 18S associada com cerca de 33 proteínas ribossômicas, e isso constitui, na verdade, uma subunidade ribossômica menor. Por outro lado, nós vamos liberar também desse processo uma molécula de RNA ribossômico 28S associada por pontos de hidrogênio a uma molécula de 5,8S, mais 49 proteínas ribossômicas e ainda com uma associação de um RNA ribossômico que foi transcrito fora do nucleolo, não foi transcrito pelas NORs, mas que entra no nucleolo e se associa com esse complexo todo, formando o que a gente chama de subunidade maior do ribossomo. Uma vez prontas essas subunidades, elas conseguem sair do envoltório, sair da região do nucleolo, atravessam poros do complexo do envoltório nuclear e aí atingem o citosol, onde vão participar de eventos de tradução. Por isso, então, nós percebemos que na região do nucleolo existe um grande acúmulo de partículas de RNA associadas com proteínas, formando o que a gente chama de RNPs, ou ribonucleoproteínas. E esse acúmulo grande de RNPs que faz com que o nucleolo seja facilmente visível, seja ao microscópio de luz ou ao microscópio eletrônico, mesmo não havendo nenhuma membrana que delimite aí o nucleolo. Para finalizar, eu queria só fazer uma ressalva aqui em relação ao nucleolo ainda, dizendo o seguinte: sempre que existir, então, uma NOR ativa, ela vai promover a organização, a produção de partículas ribossomais, as subunidades ribossomais. E por isso, em torno de uma NOR ativa, sempre vai se organizar um nucleolo. E é por isso, então, que a NOR é chamada de região organizadora de nucleolo. Nós temos no genoma humano, no cariótipo humano, 5 pares de NORs, né? Cada uma delas, então, com potencial para formar nucleolos. E a gente sabe que várias NORs acabam se associando aí nos núcleos, né? De tal maneira que a gente pode encontrar dentro de um mesmo nucleolo mais de 2, mais de 3 NORs associadas, formando um único grande nucleolo. Eu finalizo aqui, então, essa primeira aula sobre o núcleo, deixo um sumário para vocês e nós continuamos a discussão lá no ambiente virtual de aprendizagem. Obrigada.